Ótimo. Boa tarde. Obrigado pela presença de cada um de vocês. É com um imenso prazer que damos as boas-vindas a cada um de vocês ao nosso treinamento sobre soluções inovadoras com base tecnológica, promovido por nós em conjunto com a Fábrica de Startups. A Câmara de Comércio e Indústria Brasileira está honrada em receber Antônio Luciano de Faria, sócio fundador e presidente da Fábrica de Startups, que tem mais de 30 anos de experiência em transformação digital de empresas, facilitando aos empreendedores conquistas que inspiram e nos motivam a buscar o aprimoramento contínuo, rompendo fronteiras e explorando novos horizontes. Acreditamos que juntos somos capazes de construir um futuro próspero e inovador, impulsionado pelas soluções tecnológicas. A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira está comprometida em fomentar a cooperação entre as duas nações, fortalecendo laços comerciais e impulsionando o desenvolvimento mútuo. Esse treinamento é um reflexo desse compromisso, oferecendo um ambiente propício para a troca de conhecimento e criação de oportunidades de negócios. Por fim, agradeço a presença de vocês, por isso é fundamental para o sucesso do evento e para a construção de uma rede de profissionais engajados e comprometidos com a inovação. Aproveitem ao máximo essa oportunidade e estejam abertos para se inspirar e se surpreender. Sucesso! Antônio. Muito obrigado, ao Cecílio e à Câmara de Comércio Luso-Brasileira. Com imenso gosto que estou aqui a falar sobre um tema que me apaixona já há muitos anos e portanto, vamos fazer isso. Vamos falar sobre a inovação e sobre a importância da inovação, especialmente nos dias que correm. Eu vou mostrar-vos aqui alguns slides e explicar alguns destes temas e depois vou-vos também fazer uma proposta no fim. Estejam à vontade, aproveitem o chat para fazer perguntas se assim entenderem. Os meus colegas estão também a olhar para o chat com mais atenção do que eu, porque eu, como estou a olhar para os slides, nem sempre consigo acompanhar exatamente aquilo que se passa no chat, mas vão-me avisando e eu responderei às perguntas assim que quiserem. Também, se necessitarem de uma intervenção enquanto que eu estou aqui a falar, é só levantar aquela mão virtual que nós temos disponível no Zoom, que eu também poderei responder através do vídeo e não apenas quando vejo perguntas no chat. Muito bem, vamos então em frente. Espero que estejam todos a ter uma boa tarde. Temos a sorte de estar aqui em Portugal, onde o calor não é tão grande quanto noutros sítios do mundo. Eu, pelo menos, estou aqui muito confortável ao pé da praia em Santa Mar de Oeiras e é com muito gosto que hoje vou falar sobre este tema. A minha carreira é uma carreira já longa e eu comecei o meu percurso como empreendedor quando tinha 15 anos de idade, lá no Porto, o meu primeiro grande projeto que me deu enorme satisfação e uma grande autoconfiança e que ainda hoje esse momento me marca muito e me motiva muito para fazer isto que faço, que no fundo tem sido aproveitar estas novas oportunidades criadas pelas novas tecnologias e também descobrindo quais são as dificuldades que todos nós temos nas nossas empresas, aproveitar essas tecnologias para encontrar soluções. Já fiz muitas empresas, já passei por muitos sítios e já tenho uma carreira com alguma experiência. Portanto, hoje vou partilhar com vocês algumas das ideias que tenho sobre este tema. Eu sou também o sócio fundador da Fábrica de Startups, que é uma aceleradora aqui em Portugal, mas que também trabalha com programas internacionais e com empreendedores de todo o mundo. E, além de ser o fundador de várias outras empresas que ainda hoje estão a funcionar e que foram projetos todos eles muito interessantes. Em relação aqui à questão da inovação, se há um momento na minha vida onde eu olho com mais entusiasmo é este que vivemos. Eu tive a sorte de viver pelo menos 3 revoluções tecnológicas. A primeira delas foi quando ainda estava a estudar nos Estados Unidos, que tive a possibilidade de ter o meu primeiro personal computer, o meu Macintosh. Na altura, a universidade onde eu estava tinha um acordo com a Apple e permitiu-me comprar um Mac pela metade do preço. E assisti a essa coisa extraordinária que foi o personal computer, não é? O computador pessoal e o impacto que teve na nossa vida profissional e também na nossa vida pessoal. Depois voltei para Portugal e criei a minha primeira empresa, a Metros, em 1987, e vivi logo uns anos depois essa segunda grande revolução, que é a revolução da internet e também da mobilidade, não é? Esta coisa extraordinária que nós temos no bolso das nossas calças ou do casaco ou das malas,
um telemóvel ligado a tantas outras pessoas e com esta enorme capacidade também de processamento, muito superior àquela dos computadores que levaram o homem à Lua. Portanto, é uma coisa incrível o que aconteceu nesses tempos todos, mas nada que se compare àquilo que vivemos hoje. Porque aquilo que vivemos hoje, na verdade, são duas grandes revoluções que eu, no fundo, juntei, mas tem a ver uma com o blockchain, que já começou aqui há um pouco mais de tempo, mas o tempo aqui mede-se em meses e não se mede sequer em anos nem em décadas, e a outra, que é a revolução da inteligência artificial. Eu, na verdade, conheço a questão da inteligência artificial desde o meu primeiro emprego nos Estados Unidos, há mais de 30 anos, mas nessa altura ainda não havia esta noção da capacidade que a inteligência artificial tem para nos ajudar na automatização e na realização de muitas tarefas. Portanto, temos essa conjugação de várias tecnologias, ao mesmo tempo que vivemos num mundo cheio de incerteza, não é? Se há coisa que todos nós hoje vamos ter, com certeza, muita dificuldade em fazer, é prever o que é que vai acontecer. Já nem é daqui a 10 anos, nem 5, nem 3, nem 1. Às vezes é o que é que vai acontecer na próxima semana. Os dias vão sempre dando-nos novidades, coisas diferentes que não estávamos à espera. E, portanto, este é um mundo de grande incerteza e é num mundo de grande incerteza que também surgem grandes oportunidades. E é por isso que me entusiasma muito estar aqui hoje a falar sobre como é que nós podemos aproveitar essas oportunidades capitalizando essas tecnologias todas que temos disponíveis. Hoje vou focar a minha atenção numa em particular, que é essa tecnologia do 5G, que está a dar os primeiros passos. É uma tecnologia muito importante porque, na verdade, é uma tecnologia que possibilita, ou facilita, ou aumenta a possibilidade de nós usarmos outras tecnologias todas, como a inteligência artificial, a realidade aumentada, toda a parte de sensorização, daquilo que se chama a Internet das Coisas, ou Internet of Things, a parte toda do processamento visual, os drones, que sabem muito bem, que alterou, por exemplo, muito a forma como hoje faz, felizmente, uma coisa que ninguém gosta muito de falar, que é a guerra. A parte toda da robotização, a parte do tracking de veículos, os veículos autónomos são capazes de ir de um sítio para o outro, tudo isso são coisas extraordinárias, mas beneficiam imenso. Eles já existiam antes de 5G, mas beneficiam imenso e vão beneficiar imenso do 5G. E por isso eu vou falar sobre estas tecnologias todas e sobre o 5G por causa da associação que ambas as coisas têm. Não, eu penso que neste contexto que eu acabei de descrever não há absolutamente dúvida nenhuma de que hoje só há duas coisas que podem acontecer às empresas que temos ou àquelas que estamos a pensar criar. Ou elas inovam e conseguem se distinguir das outras e têm alguma vantagem concorrencial, que esta hoje em dia já não se pode dizer sequer que seja sustentável durante muito tempo, ou então morrem. Não há outro caminho. A inovação não é uma opção, a inovação hoje é uma necessidade imprescindível e sem a qual nós não podemos viver com muito sossego, porque no dia seguinte há de aparecer alguém que fará isso, que irá inovar, e nós estivemos parados, eles vão conseguir andar mais depressa e conquistar o nosso mercado. Portanto, nós precisamos muito de ter inovação nas nossas organizações. A questão que se coloca, e é isso que hoje aqui vamos falar, é como é que o fazemos. Porque uma coisa é falar, nós queremos inovar, outra coisa é, nós sabemos como é que vamos inovar nas nossas organizações. Nós sabemos que todos querem aumentar as vendas, é óbvio, todos querem aumentar a produtividade, isso significa otimizar os processos, e todos também estamos muito interessados em ter mais clientes e clientes satisfeitos. E a tecnologia pode nos ajudar muito, e a inovação também, mas a questão fundamental é como é que isso se faz. Bom, eu ainda vou falar sobre um pouco destas características extraordinárias do 5G, porque o 5G também é, de facto, em si, é uma mudança de paradigma. Para aqueles que pensam que o 5G é apenas uma evolução do 4G, eu queria dizer-vos que não é isso. Não é isso que acontece. O 5G é, de facto, uma alteração enorme em relação àquilo que o 4G já hoje nos oferece. E é isso que eu queria aqui também dar-vos 2 ou 3 notas. Não vou ser muito técnico, não é esse o nosso propósito, mas há, de facto, algumas características do 5G que são muito importantes termos em consideração, precisamente naquele aspecto de depois elas poderem alavancar aquelas outras todas tecnologias que eu também já referi. Portanto, 5G para mim, sim, é também um fator muito importante a ter em consideração. Está agora a dar os primeiros passos, é verdade, já há 5G no nosso país, aqui em Portugal, 5G já em quase todos os países, mas está ainda num processo de expansão. E está também ele próprio num processo de aprendizagem, de melhoria, de otimização constante. Mas o 5G, de facto, traz algumas coisas que são absolutamente extraordinárias. Uma delas tem a ver com a velocidade, isso não será, com certeza, nada que admire ninguém, mas o aumento de velocidade é mesmo muito substancial,
Mas tem outra coisa que é muito importante também, que eu diria que até é se calhar mais importante do que a questão da velocidade, que é a questão da latência. E eu já vou explicar a questão da latência, assim que também dizer-vos que o 5G vai possibilitar conectar um conjunto imenso de diferentes dispositivos uns aos outros e poder trocar essa informação com enorme rapidez em tempo real, coisa que hoje não conseguimos fazer. Falando de velocidade, é só para vos lembrar que o 5G, na verdade, permite-nos alcançar sem fios velocidades que vão à volta dos 2 a 20 gigabytes por segundo. Se nós tivermos em atenção que hoje, na melhor das circunstâncias, na nossa casa, mesmo com fibra óptica, aquilo que temos é 1 gigabyte, imaginem o que é agora ter a possibilidade nestes dispositivos móveis, e portanto não está ligado através de um cabo ou de um fio, e temos sempre disponível velocidades como estas de 2 a 20 gigabytes. E tem outra coisa extraordinária, é que nos dá uma experiência muito mais uniforme. É uma experiência muito uniforme e que ainda por cima pode ir até aos 10 terabytes por segundo, isto por quilómetro quadrado. Portanto, tem uma grande abrangência e tem uma grande fidelidade em termos de constância do sinal. Agora, eu disse há pouco que, embora a velocidade seja muito importante, e nós hoje vamos falar depois sobre, mais à frente, algumas tecnologias que beneficiam muito disso, mas referi que a latência ainda é mais interessante. Porque a latência típica que nós temos hoje, ainda agora estava, antes de começar esta sessão, foi ver a latência que tenho aqui neste escritório, e nós estamos ligados via uma fibra óptica, deu-me 23 milissegundos. E neste momento é aquilo que já é bom considerar, é 23, 20, são bons números para latência. Mas com o 5G nós passamos a ter latências muito baixas, latências à volta de 1 milissegundo. Isso significa o seguinte, para quem com certeza já reparou muitas vezes, quando se vê na televisão uma entrevista e a pessoa, o jornalista está a fazer uma pergunta e depois parece que a pergunta demora a chegar ao outro lado, não é? E é isso que é latência, não é? Latência é exatamente isso, é que desde o momento em que eu faço a pergunta como jornalista aqui deste lado, até o momento em que o outro, ou outra pessoa que está num outro país, às vezes numa outra cidade, no mesmo país, recebe essa informação, nota-se, esse tempo nota-se perfeitamente, e é isso que se chama latência. De uma outra maneira, talvez mais simples de entendermos a latência, pensarmos, bom, se nós formos num carro a guiar e de repente um outro à nossa frente parar, é o tempo que demora desde o momento em que nós notamos que o carro da frente parou e o momento em que nós carregamos portanto, carregamos no travão e o momento em que o carro para. E é óbvio que quanto mais depressa nós conseguimos reparar nas coisas e atuar, melhor será o resultado. Isto é fundamental, por exemplo, para os veículos autónomos. Como sabem, os veículos autónomos hoje são verdadeiramente autónomos, eles não estão ligados, eles estão, na verdade, com capacidade de decisão autónoma, mas se conseguimos, além dessa capacidade muito fruto da inteligência artificial, também ter a possibilidade de trocar informação em tempo real, vamos ter muito mais segurança e também vamos ter mais informação para otimizar todo o tráfego dos veículos. Portanto, nós temos aqui esta questão fundamental da latência, mas temos outras coisas também muito importantes. Nós todos temos a experiência nos telemóveis de estar a falar e de repente cair o sinal, ou às vezes não se conseguir ouvir bem. Portanto, esses erros na transmissão de informação, que nós já nos habituamos, desaparecem com o 5G. Para terem uma ideia, em cada 100 mil pacotes que são transmitidos, apenas um terá um erro. Portanto, é uma coisa que passa a ser sem erro praticamente, não é? Nós não vamos notar mais aquelas coisas a que hoje nos habituamos. E depois a questão das conexões. Esta possibilidade, nós temos mais de 1 milhão de células por quilómetro quadrado e, portanto, conseguir capturar informação de todos os tipos de sensores e, com isso, também tratar essa informação em tempo real. E é isso. O 5G, de facto, proporciona, através das tecnologias que eu já há pouco descrevi, grandes oportunidades. E nós vamos conseguir aumentar as vendas das nossas empresas, porque nós vamos conseguir identificar mais depressa quais são as necessidades dos nossos clientes, nós vamos conseguir mais depressa transformar essas necessidades em produtos e em soluções que eles pretendam, fazer chegar esses produtos às mãos das pessoas, dar-lhes essa experiência e também capturar feedback sobre o que é o resultado da utilização dos nossos produtos, dos nossos serviços, e assim estamos sempre nesse circuito de prestando atenção àquilo que os clientes pretendem e cada vez tendo uma proposta de valor mais interessante para os nossos clientes. Queria também dizer-vos que eu trabalhei durante muito tempo nesta questão da otimização de processos e um dos problemas maiores na otimização de processos era também, sim, a velocidade de transmissão da informação, mas era também a necessidade de nós capturarmos informação em tempo real de muitos outros pontos dentro da nossa organização. E com 5G nós também temos isso disponível.
E finalmente só dizer-vos que sim, com 5G nós vamos poder ligar-nos uns aos outros como já estamos, mas com uma densidade muito maior em termos da rede, e não só entre nós, entre pessoas, mas entre nós e máquinas, e sempre com essa fiabilidade que eu há pouco referi, a velocidade e a latência baixíssima. Bom, a isto tudo, ao 5G e a estas coisas todas que nós falamos, junta-se a inteligência artificial. E, portanto, como nós sabemos, a inteligência artificial, no sentido de nós nos habituamos a falar sobre inteligência artificial, começou com o OpenAI, quando lançaram o ChatGPT em novembro do ano passado. Ainda não fez um ano. Aliás, quase não fez ainda. Passou agora 6 meses, não é? E nunca nenhuma tecnologia tinha tido tanta receptividade quanto o OpenAI, em particular o ChatGPT, mesmo comparado com coisas como o WhatsApp, que também teve uma capacidade de penetração muito grande. É absolutamente extraordinário que em apenas um mês mais de 100 milhões de pessoas começassem a utilizar essa ferramenta. E hoje nem sei bem qual é a quantidade de pessoas, mas já se fala em cerca de 10% das pessoas terem tido a oportunidade de estarem a utilizar coisas como o ChatGPT. E como também sabemos, não é só o ChatGPT do OpenAI, várias outras iniciativas estão a decorrer e já estão disponíveis para nós começarmos a utilizar. A Google anunciou também a expansão do BART agora para a Europa. E, portanto, tudo isso são notícias muito interessantes para pessoas como nós, que gostamos de olhar para o futuro e pensar como é que vamos resolver essas dificuldades todas. Problemas não faltam e todos os dias aparecem problemas novos, mas também existem muitas formas de nós resolvermos essas dificuldades. Agora, tem que se inovar. E como é que isso se inova? Essa é que é a questão fundamental, não é? O que eu hoje queria aqui deixar não é tanto falarmos sobre 5G, as tecnologias como a inteligência artificial ou outras, mas sim deixar-vos uma nota sobre como é que vocês podem inovar nas vossas organizações. Para nós o importante é saber, sim, estas coisas existem, mas a forma como elas se vão combinar para resolver problemas concretos é que é a parte que muitas vezes não é falada, ou quando é falada em grupos mais pequenos. Aqui a nossa intenção é passar-vos uma metodologia que tem sido utilizada por nós com muita frequência e que tem dado excelentes resultados. Nós chamamos isto o Kit de Inovação. Eu vou-vos mostrar uma versão que chama-se o Kit de Inovação 5G, mas que no fundo, como eu disse, não assenta apenas no 5G, mas num conjunto de outras coisas que são importantes nós considerarmos. Como é que nós propomos que vocês, se quiserem, inovem dentro da vossa organização? É uma solução que vocês poderão adotar, haverá outras, se calhar algumas delas já estão implementadas, mas esta foi uma que nós desenvolvemos aqui e que já tem tido muitas vezes a sua utilização tem sido muito frequente e dela temos sempre sempre que a utilizamos, com as empresas, temos tido a oportunidade de aprender como é que se pode melhorar. Portanto, aquilo que eu vos vou mostrar é um processo já muito testado e muito otimizado de como inovar dentro da vossa organização. E tudo isso para nós começa com uma coisa que nós chamamos de tal kit de inovação. O que nós pensamos é que inovar, número um, tem que ter um processo, tem que ter um sistema, tem que ter uma metodologia, portanto tem que ter um caminho, e esse caminho tem que ter etapas, e as etapas têm que ser claras. E as etapas têm que ser possíveis de fazer por qualquer pessoa dentro da vossa organização. E isto é muito importante, porque a inovação não nasce num conjunto de cérebros iluminados dentro da vossa organização. Esses também podem trazer algumas ideias interessantes, mas muitas vezes a inovação aparece nos sítios onde se menos espera. E em particular naquelas pessoas que têm mais contacto com os vossos clientes, que percebem melhor que ninguém quais são as suas dificuldades. E, portanto, nós preocupamos em encontrar aqui uma abordagem que fosse fácil de utilizar para que precisamente todas as pessoas dentro da organização que nós quiséssemos envolver pudessem participar. E por outro lado, também queríamos que fosse uma coisa que fosse agradável, diria mesmo até quase como um jogo, e que nos motivasse para começarmos, fazermos as tarefas que temos para fazer, trabalhar em conjunto e, no fim, produzir os resultados que pretendemos. E aquilo que pretendemos é claramente ideias, novas ideias, ideias que resolvam problemas concretos. E para isso criamos este kit de inovação. Eu vou ser rápido, porque o meu tempo começa a esgotar-se, mas vou só dar-vos aqui 2 ou 3 ideias concretas sobre como é que isto funciona. Tudo começa com uma coisa que nós chamamos o mapa do problema. Bem, e o mapa do problema é a forma certa de começar qualquer processo de ideação. Pela razão simples de que uma boa ideia, e mesmo uma má ideia, nunca deve começar pela solução. Uma ideia é sempre um conjunto de 3 coisas. Uma ideia nasce num conjunto de pessoas, sejam elas individuais ou sejam pessoas agrupadas em empresas ou em outros organismos, e essas pessoas têm problemas, têm dificuldades, têm frustrações, têm aborrecimentos, e esses problemas é aquilo que nos vai motivar a encontrar uma solução. Portanto, começa-se pelas pessoas, pelo segmento de mercado, por um determinado contexto, e depois procura-se descobrir quais são as dificuldades que essas pessoas, nesse contexto,
tem, e então depois, e só depois passaremos para a parte da solução. E, portanto, nós dividimos isto em 2 mapas. O primeiro mapa é o mapa do problema, está aqui estou aqui a mostrar-vos neste momento, daqui a pouco vão ver um outro mapa que nós chamamos o mapa, tinha que ser, não é? O da solução. Mas o da solução é o número 2, porque o número 1 é este aqui. Pronto, este mapa, nós normalmente fazemos isto, podemos ter vários grupos, cada grupo tem à volta de 3 a 4 pessoas, já fizemos com imensos grupos, já fizemos com 10 grupos, já fizemos com 5 grupos, se calhar até já fizemos com um grupo só. Não tenho neste momento memória dessa situação, mas lembro de ter feito isso com várias equipas. E as equipas estão todas a trabalhar seguindo esta abordagem passo a passo. Aliás, se reparar neste mapa, está mesmo aqui identificado passo 1, passo 2, passo 3 e o passo 4. Sem querer aqui entrar em grandes detalhes, a primeira coisa que é preciso fazer num processo de ideação é claramente, para podermos inovar, nós temos que definir um contexto. Uma das dificuldades que nós temos nas organizações, às vezes é falta de vontade de inovar, outras vezes é excesso de vontade de inovar. E esse excesso pode levar a que se perca o foco e que se comece a atacar não sei quantos problemas ao mesmo tempo, ou se começa a pensar nestas tecnologias e depois anda-se à procura de soluções. Portanto, isto tem que ter um foco, e o foco é o contexto. E esse contexto nós temos que o definir. O contexto passa por começar logo por dizermos, não, dentro da nossa organização nós temos grandes desafios, desses 3 ou 4 grandes desafios nós vamos escolher um. E para esse grande desafio nós vamos focar dentro de uma determinada área dentro da nossa organização, porque nós não podemos olhar para a organização como um todo. E dentro dessa área da organização nós inclusive vamos ainda ser mais concretos em relação a qual é o momento que se passa na vida dessa organização, onde nós vamos querer procurar problemas. E depois de definir esse contexto, então passamos à fase de identificação dos problemas. Só para terem uma ideia, na definição de contexto, nós usamos cartas, não é? Isto, no fundo, como eu vos disse, é uma espécie de um jogo. Tem um tabuleiro, que é o que eu vos mostrei, e tem cartas. E estas cartas são várias, algumas delas são estas de contexto que nos ajudam a definir melhor qual é a área dentro da organização e qual é o desafio que nós vamos atacar. Aqui, por exemplo, temos 3, temos muitas outras cartas, mas aqui temos 3. Podemos focar a nossa atenção no suporte a clientes, podemos focar a nossa atenção na recolha de informação do processo produtivo, do chão de fábrica, e podemos também, claro, focar a nossa atenção na questão da capacitação dos recursos humanos da nossa organização. Definido esse contexto, então passamos à fase seguinte, e a fase seguinte é, muito bem, temos aqui um contexto definido, vamos lá então, cada um individualmente, primeiro na equipa, identificar problemas, dificuldades que existam. E fazemos primeiro individualmente para evitar que a pressão do grupo leve a que alguns sejam muito voluntaristas em termos de fornecer ideias e outros se sintam acanhados e não queiram, no fundo, dar as suas ideias. E, portanto, começam por cada um individualmente descobrir ideias e depois vai cada um de nós escolher a ideia que acha mais grave, mais importante, mais impacto tem na organização, impacto negativo, não é? Por isso é que é um problema, e é esse que vai colocar ali naquela coluna que vocês estão a ver. É com um post-it, cada um de nós fomos 4, coloca lá o que acha que é o problema mais importante, e temos 4 pessoas, uma diz o problema A, o B, o C e o D. Nós depois temos também aqui uma abordagem muito interessante em termos de um conjunto de critérios que nos ajuda a identificar, dentro destes 4 problemas, qual é o maior deles todos. E isto é muito importante porque nós não os podemos atacar os 4 ao mesmo tempo. Temos que escolher um. E depois de escolher um é que passaremos à fase seguinte. Portanto, para isso definimos um conjunto de critérios e com esses critérios classificamos todos estes problemas e em conjunto identificamos qual é o problema mais grave. Neste caso, identificou-se como sendo o problema C e depois também temos que o descrever de uma forma que toda a gente entenda, não só os que estão na equipa, mas também depois as outras pessoas mais tarde vão também olhar para esta informação. E pronto, com isto temos a primeira parte do nosso exercício realizado, em termos de inovação, que foi descobrir nesse contexto quais são os vários problemas e depois qual é o problema mais importante, e passamos então à fase da solução. Eu volto a insistir, é muito importante, tenho visto isso muitas vezes acontecer, as pessoas entusiasmam-se com as tecnologias, eu próprio comecei por falar-vos de tecnologias, mas com uma introdução, porque o que é importante não é a tecnologia, o importante é entender bem quais são as dificuldades maiores que nós temos dentro da nossa organização, focar nessas necessidades, nesses problemas e então aí sim ir à procura de soluções. Que muitas vezes eu diria que todas elas envolvem algum tipo de tecnologia, mas que não são só tecnologia, pode ser às vezes até uma questão de processo, na sequência como se fazem as tarefas, ou até na questão de eliminar algumas tarefas que já não têm nenhum valor acrescentado. Mas, portanto, agora na segunda etapa nós temos um novo tabuleiro. Este tabuleiro, ou mapa, é o mapa da solução, e funciona mais ou menos de uma forma também baseada em cartas e em post-its. Numa primeira etapa, o que nós fornecemos no nosso kit é um conjunto de ideias, de cartas de ajuda, são uma espécie de umas dicas, são
apenas formas de nós alimentamos a imaginação das pessoas, dando-lhes algumas indicações sobre o que é que podem ser, por exemplo, tecnologias que possam ser utilizadas no encontrar da solução. Mas não são cartas apenas, estas cartas de ajuda não são apenas cartas relacionadas com tecnologias, são também cartas que nós temos relacionadas com métodos que têm tido muito sucesso, como o Scamper, na promoção da criatividade por parte das pessoas. E, portanto, essas cartas servem exatamente para isso. Digamos, queremos inspirar as pessoas, queremos motivar as pessoas, queremos dar-lhes algumas dicas para começarem, então, à procura de várias soluções. E com essas cartas, nós vamos conseguindo, começando a pensar em cada uma delas, encontrar soluções. As cartas, por exemplo, algumas delas falam sobre realidade aumentada e não só explicam o que é a realidade aumentada, mas dão exemplos concretos, como é que a realidade aumentada já está a ser utilizada em determinadas empresas. Tem outras cartas que têm a ver com a questão do Internet of Things e como é que essa combinação poderosa com o 5G pode também ajudar. Tem cartas que têm a ver com o processamento visual. Isto é muito interessante. Nós temos tido algumas situações onde os nossos clientes, quando trabalhamos com eles, ao identificarem um problema, é precisamente o processamento visual. A possibilidade de nós estamos a olhar para uma determinada coisa com uma rapidez muito superior àquilo que os nossos olhos são capazes e processar essa informação e descobrir, por exemplo, anomalias e assim evitar que se produza uma grande quantidade de produto qualquer com defeito, não é? Isto só para vos dar um exemplo, mas serve para muitas outras coisas. Os veículos autónomos também os conhecemos, já todos nós sabemos como é que já se fala muito, não é só a Tesla, mas em particular não há dúvida que a Tesla trouxe aqui um impacto gigantesco no que diz respeito aos veículos autónomos, mas outras coisas estão a acontecer. Na logística, por exemplo, é muito interessante, mesmo nos transportes públicos, irá com certeza haver muitas novidades nos próximos tempos. E depois toda a parte do tracking também é fundamental. Como vocês sabem, hoje nós podemos colocar uma etiqueta eletrónica e essa etiqueta vai emitindo um sinal. E isso significa que eu tiver vários sensores espalhados pela área onde essas coisas estão, eu consigo capturar e saber exatamente a todo momento onde é que as coisas estão, o que me vai facilitar muito em termos de logística e dar-me muito mais informação sobre, mais visibilidade sobre, por exemplo, os nossos estoques, os nossos inventários. Por exemplo, uma coisa muito interessante é prevenir situações de roubo, por exemplo, que são questões também muito importantes em muitas organizações. Os drones todos já conhecemos, hoje em dia não são tão utilizados para levar encomendas, são infelizmente muito utilizados para levar bombas, mas é aquilo que se encontrou como solução para um problema também complicado, mas podem-se fazer muitas coisas com drones. Este até é um que voa, mas como sabemos há os que vão por baixo da água e há aqueles que também vão por cima da terra. E portanto, pode-se fazer realmente coisas extraordinárias. E aqui, mais uma vez, o 5G é fundamental. Porquê? Por causa da questão da latência. Não só pela questão da velocidade, mas acima de tudo por questão da latência. Eu não sei se sabem, não sei, com certeza alguns conhecerão isso bem, mas os rovers, os robôs que têm sido enviados para a superfície de Marte, uma das dificuldades é o tempo que demora desde o momento em que eu executo aqui, eu peço para executar uma ação e aquilo lá do outro lado consegue apanhar esse sinal e depois responder de volta, não é? Inicialmente eram dias, acho que continuem a ser horas, o que é muito interessante, porque implica que eu não consigo conduzir um veículo a partir da terra, não é? Porque se eu der um comando para a direita e ele só daqui a 30 minutos encontrar essa informação e executar esse comando, é óbvio que a coisa não vai correr muito bem. Portanto, drones também são uma coisa muito interessante e as nossas cartas de ajuda também falam sobre isso, como falam também sobre robotização e sobre a questão da monitorização destes robôs todos. E, enfim, temos muitas cartas, são cartas para ajudar, cada um inclusive pode criar depois mais cartas e são, de facto, coisas que facilitam a criatividade das pessoas, para isso que nós precisamos também. A criatividade tem que estar focada no problema concreto que foi identificado na fase anterior e depois, com estas coisas todas, encontrar várias soluções e depois, mais uma vez, à semelhança do que fizemos com os problemas, vamos classificar essas soluções e vamos fazer através de um processo, neste caso mais simples, que é aquele que estão ali a ver, em equipa, nós vamos classificar cada uma das soluções em termos daquilo que é o benefício, o impacto de implementar essa solução, mas também uma outra coisa muito importante que é a sua viabilidade. Ou seja, se é uma coisa muito demorada, se é uma coisa que custa muito dinheiro, se é uma coisa muito complexa, a viabilidade é mais baixa. Haverá outras coisas que são mais rápidas de implementar, custam menos dinheiro e, portanto, têm uma viabilidade mais superior. E, portanto, com essas duas dimensões nós conseguimos classificar estas soluções todas e descobrir qual é a mais importante. E com isso, o que é que nós temos? Temos uma inovação. Temos uma nova ideia. Uma ideia que tem um target market, um segmento de mercado, um conjunto de pessoas, uma área dentro da nossa organização,
corresponde a um problema sério que foi identificado desta maneira, através destas tecnologias, e resolve essa dificuldade. Nós podemos repetir este processo quantas vezes quisermos, mas o importante é não ficar por aqui, não é? O importante é que depois destas sessões de ideação também haja continuidade. Nós temos uma parceria que tem funcionado muito bem com a nós e queria informar-vos que a nós Telecomunicações tem-nos apoiado para que nós possamos realizar sessões de ideação como esta, que eu acabei de escrever aqui de uma forma muito sumária, com empresas portuguesas. Há alguns critérios em relação a essas empresas. As empresas têm que ter alguma dimensão e têm que ser do setor industrial, nesta fase, mas o setor industrial às vezes vai mais longe do que a definição mais stricto sensu. E, portanto, aquilo que eu vos queria dizer é aproveitem, aqueles que tenham empresas e onde sintam que vale a pena implementar este género de abordagens, falem connosco. Se forem empresas que cumprem esses critérios que foram definidos em colaboração com nós temos muito gosto em realizar este exercício ou remotamente ou na vossa empresa, sem custos nenhuns para vocês. E durante 2 horas e meia não só ensinamos como é que isto se faz, como fazemos com vocês, ou deixamos vocês fazer, para que encontrem essas ideias. Muito importante também é perceber que isto não termina com as ideias, depois para aquelas ideias que tenham relacionadas com tecnologias, como muitas daquelas que eu referi aqui, nós Telecomunicações muitas vezes terá também interesse depois em trabalhar com essas empresas, no sentido de desenvolver pilotos e dar um contributo grande em termos de que é que são os recursos tecnológicos para que isso se possa transformar em algo de real. E pronto, eu não sei como é que não estou aqui a ver o meu 56 minutos, não é? Portanto, deram-me 1 hora, eu aproveitei a minha hora bem. Queria só também dizer-vos que estejam à vontade, temos muito gosto em que, se tiverem empresas que necessitem de inovação, e eu acredito que todos vocês precisam de inovação, uns mais do que outros, não, se calhar todos precisamos mesmo muito, uns já estarão muito avançados a fazer muitas coisas interessantes, outros se calhar não tanto. Aqueles que acharem que vale a pena falar connosco sobre esta matéria, volto a insistir, desde que cumpra-se os critérios que foram definidos pela nós Telecomunicações, nós poderemos fazer estas sessões gratuitamente com vocês. E, portanto, aproveitem a ir ao site fast5g.pt e a inscreverem-se, e depois nós entramos em contacto e aferimos da possibilidade, então, de realizar a sessão de ideação sem qualquer custo para a vossa empresa e com essa possibilidade, essa ideia, inclusive, vir a se transformar-se num piloto e num caso de sucesso. E pronto, a minha intervenção é essa. Em termos de próximos passos, é candidatarem-se, se assim entenderem. Tem ali também o meu e-mail, se quiserem, em vez de preencher o formulário, primeiro buscar algumas ideias, terei sempre muito gosto em fazê-lo. Se forem daqueles que cumprem com esses requisitos, será muito interessante trabalharmos em conjunto nessa sessão de ideação. Também é verdade que esta metodologia depois fica vossa e que vocês vão poder utilizar quantas vezes quiserem na vossa organização. E se realmente houver interesse, podemos avançar para essa fase da pilotagem e, quem sabe, vir a criar uma solução extraordinária, não só que melhore muito o funcionamento da vossa organização, como também possa depois beneficiar outras empresas. E pronto, da minha parte era isso que tinha para vos dizer hoje.